Gente, férias chegando. Muitos, na verdade, já estão de férias, né? E com elas, aquela mistura deliciosa de brincadeira, correria, praia, piscina e, claro, alguns sustos também, que nenhum responsável, claro, quer passar, né? Caiu, para quem que a gente liga, hein? Queimou? Para quem a gente pede socorro, engasgou, meu Deus do céu, o que fazer? Desapareceu por um segundo, para quem a gente vai ligar, é com quem a gente vai entrar em contato. Por isso a gente convidou aqui a ortopedista pediátrica, doutora Tayla Yoshi, Tayla Yoshi, que vai explicar os principais cuidados aí para a gente evitar acidentes e como agir quando um acidente acontecer. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Kátia. É sempre um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Com certeza. E nessa época, né, doutora, a molecada, a criançada tá em casa, tá brincando, tá se divertindo ali por mais tempo, né? Isso. Eu costumo falar que é uma época que eu não tiro férias, né? Eu nunca viajo nessa época do ano, porque realmente as crianças têm uma necessidade maior mesmo de urgências e emergências, né? E assim, acidente acontece. Por mais que a gente fale que a gente não quer que isso aconteça, ninguém quer, assim, né? Vai acontecer em algumas situações e não tem como a gente impedir 100% de que não aconteça nada com ninguém, né? Eu costumo brincar lá no consultório, né? Que quando a gente faz festa de aniversário de criança é para comemorar que ela sobreviveu mais um ano, né? Porque criança parece que eles estão sempre tentando se meter em uma situação que você fala assim, meu Deus, mas por que fez isso? Né? Por que entrou naquele lugar? Por que subiu nesse lugar? Eles gostam de desafios, porque as crianças são curiosas. Criança feliz é criança assim mesmo, né? Criança ligada, criança curiosa. Exatamente. Eu falo que assim, eu não vejo acidente de criança doente, né? Eu vejo acidente de criança saudável, que tá brincando, que tá correndo, que tá subindo nas coisas e acontece, né? E para quem a gente ligar ali, a gente fez várias perguntas que são dúvidas realmente que a gente tem em casa. Nesse período, doutora, muitas crianças ficam com as avós que são mais cuidadosas, que ficam com mais receio quando acontece um acidente. Quando que a gente deve procurar, de fato, um especialista? Sei lá, deu uma trombada, fez um galo na cabeça. Criança bate bastante a cabeça. Por quê? Proporcionalmente, a cabeça da criança ela é maior do que pra gente. Né? Então você vê assim, a criança quando ela ergue o bracinho, ela quase não consegue fechar a cabeça, porque proporcionalmente é muito grande. Por isso que criança bate muito a cabeça, né? Então assim, praticamente, se a gente for levar toda criança que bate a cabeça para o hospital, a gente vai viver no hospital, né? Porque criança bate a cabeça toda hora. Então, assim, a gente tem que observar alguns sinais de alarme, né? É assim, primeiro, a altura que essa criança caiu, né? É um bebê que caiu da beliche, é uma coisa bem mais séria, né? Agora, sim, ele só tropeçou e bateu ali na cadeirinha, alguma coisinha ali mais macia, no sofá, alguma coisa assim. A gente pode observar. Então, saber de onde essa criança caiu é um ponto importante. A altura ali, interessante. Agora, observar os sinais de alarme, né? Ela vomitou, ela ficou irritada, toda criança fica, tá? A gente costuma falar que é o choro incoercível, que é isso? É aquele choro que a mãe não consegue consolar, né? Porque a criança bate, ela se assusta, toda criança vai chorar e ficar nervosa, tá? Mas, se a mãe consegue pegar no colo, acalmar, fazer, né, um chameguinho ali, aquela criança acalma um pouco o choro, né? A gente fica um pouco mais tranquilo. Agora, se é aquele choro que inconsolável, que a mãe não consegue controlar de nenhuma forma, ou um choro às vezes meio atípico, porque a mãe sabe, né? Mãe sabe quando é um choro normal e um choro de uma dor um pouco mais intensa, né? E daí observar vômito, observar, né, mudança do estado geral de uma forma, né? Sono é um ponto importante também, se essa criança fica muito sonolenta. Porém, só o fato da criança chorar já deixa ela com um pouco mais de sono. Então, é um parâmetro que para a criança ele não é tão útil quanto é para um adulto, por exemplo, que se bate a cabeça e fica com muito sono, a gente se preocupa. Na criança, lógico que é um fator para a gente ter um pouco mais de atenção, mas não é um fator determinante. Só porque ele, né, bateu, chorou e tá com sono, quer dizer que é uma coisa ruim, porque criança, né, elas... É natural deles, né? É assim, o que eu digo? Foi um trauma mais leve, a criança é consolável, não teve nenhum sinal de alarme, nada disso, observe em casa. O vômito, você comentou, o vômito é um alerta importante, então caiu. Eu lembro, assim, das minhas tias, minha avó comentando disso, caiu, bateu, vomitou, leva para o hospital. É real isso? Isso, é real, tá? Nós médicos, com um fator preocupante, a gente fala o vômito em jato. Porém, a pessoa que é leiga, ela não consegue diferenciar o que é um vômito. Por exemplo, a criança ficou nervosa e vomitou, ou ela teve um vômito em jato de mudança neurológica, né? Então, não tem como a gente
especificar muito bem. Então, nesse caso, é melhor levar para o hospital, né? E explicar para o médico para ele poder ver de uma forma melhor, tá? Existem protocolos para a gente saber se é uma criança que realmente precisa de um exame de imagem, uma tomografia, ou se é uma criança que precisa de observação, tá? Aí cada criança vai ter uma necessidade diferente, nem todo mundo vai precisar fazer tomografia da cabeça, por exemplo. Né? Queimaduras também acontece muito, né? Nessa época do ano também. Sei lá, encostou numa panela quente. Quando que a gente deve se preocupar também ali com a pele, com queimadura? Queimadura, eu costumo dizer que quando se trata de criança, toda queimadura é importante. Tá? Primeiro, porque a criança tem uma superfície corporal menor, tá? Então, uma queimadura que pra gente proporcionalmente é pequena, pra criança às vezes proporcionalmente é muito grande, tá? Fora que dói muito, tem queimaduras de uma forma geral, então essa criança precisa de uma assistência nesse sentido, né? Além de deixar marcas estéticas, tá? Então, queimaduras de uma forma geral, né? Eu sempre recomendo levar. Tá. Encostou na panela que seja ali, um acidente leva para cuidar. Não passa produtos, porque normalmente tende a piorar. E detalhe, a pele da criança ela é muito mais sensível do que a nossa, né? Ela é uma pele mais fina, é uma pele que tende a soltar muito mais. Então, se a gente faz algum tipo de fricção, aconteceu, pega um pano limpo, coloca sobre a superfície da pele e leva para um pronto-socorro. Ou molhado, úmido. Pode ser seco, tá? E leva para um pronto-socorro. Uma coisa muito importante, não passa pomada, creme dental, café, açúcar, né? Não coloca nada que é de comer na ferida que não dá certo, né? Se você colocar coisa de comer na ferida, quem vai comer é os bichinhos, né? As bactérias, né? Verdade. Mas, Kátia, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre acidentes é que a gente tem que se preparar, tá? Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. E o que acontece? Quando tem um acidente ali, caiu, quebrou o braço, a maior parte dos pais ficam desesperados. Tá? Exato. Então, assim, antes de acontecer, a gente já tem que pensar, porque pai e mãe tem que ser precavido, tá? Então, olha, qual que é o meu plano de saúde? Eu tenho um plano de saúde? Quais são os hospitais que ele atende? Eu tenho que saber. Para eu poder me direcionar. Para saber para quem ligar na hora. Qual hospital meu plano de saúde atende? Qual que atende criança? Para onde que eu posso ir, né? Eu não tenho plano de saúde, eu vou pelo SUS. Onde fica o pronto atendimento infantil, né? Quanto tempo mais ou menos eu demoro para chegar lá? E para quem ligar em casa, assim, SAMU, SIAT? Para acidente de domicílio, normalmente é o SAMU, tá? Porém, às vezes o SAMU pode demorar um pouco para fazer esse atendimento. Muitas pessoas acham que, se eu for com o SAMU, eu vou ser atendido mais rápido. E se eu for de meios próprios, né, for com o meu colocar no carro e levar, eu vou ser atendido mais devagar. Mas não é isso, tá? O que muda é a urgência. Então, todo paciente ele vai passar por uma triagem. Então, se essa criança sofreu uma queimadura, por exemplo, né? E ela chegar lá pelo SAMU ou por meios próprios, mas a avaliação inicial vê que é uma situação mais séria, essa criança vai passar na frente. Então, esse é o tipo de preocupação que os pais não precisam ter, tá? Então, e a criança é pequena também, né, doutora? Numa emergência, pega a criança no colo, põe no carro e leva. Exatamente, tá? Quando se trata de fratura, não tenta colocar o braço no lugar, arrumar, alinhar. Do jeito que tá, leva, porque às vezes você pode acabar piorando a lesão. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe, né, se tem algum nervo, algum vaso ali passando que pode prejudicar. Verdade. Né? Quem entende é a doutora. Obrigada, doutora. Entrevista maravilhosa aqui, para informar, então, pais, mães, avós que ficam, realmente nessa época, os pais trabalham e ficam aí com as avós, com o tio, com quem consegue, né, a família ali, com quem consegue cuidar. E a molecada não para, é isso aí, como a doutora falou. Criança saudável é criança que corre, criança que brinca, né, doutora? Obrigada. Vamos colocar o arroba da doutora na tela aí pra gente ver? Pra quem estiver em casa, já seguir. Como que é? Fala pra gente. doutorataila.ortopedia. doutorataila.ortopedia. @doutorataila.ortopedia. Tá aí na tela. Obrigada de novo. Imagina, eu que agradeço, Kátia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer, até mais.